Eleições suplementares. A partir de hoje, o A Crítica na TV começa uma série de entrevistas ao vivo com os candidatos a governo do estado para as eleições agora de agosto. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio, com a presença de representantes de todas as coligações, e o regulamento foi homologado junto ao TRE. Todos os candidatos vão ter o mesmo tempo, 8 minutos no total, para responder aos questionamentos. Nossa primeira convidada é a candidata Rebeca Garcia, da coligação Coragem para Renovar. Seja bem-vinda aqui ao A Crítica na TV, tudo bem? Tudo bem, boa noite, obrigado pela oportunidade de estarmos conversando com o telespectador do A Crítica na TV, tendo a oportunidade de apresentar um pouco do nosso trabalho, do que nós queremos propor para o estado do Amazonas. Candidata, nosso tempo começa a contar a partir de agora. A gente tem 8 minutos na regressiva do cronômetro. Bom, a primeira pergunta que eu queria fazer é em relação a essa formação de chapa. Qual o critério que levou essa formação de chapa nessa eleição suplementar? Já que em 2014 você também disputou o governo do estado, mas na condição de vice do senador Eduardo Braga, que é seu atual adversário nesse pleito. Isso. Inclusive foi o Eduardo Braga que indicou o seu nome para a superintendência da SUFRAMA. Qual foi essa mudança de posicionamento? Por que razão aconteceu isso? Então, em 2014 houve uma aliança nacional do PMDB com o Partido Progressista. E naquela aliança havia uma indicação para que a chapa fosse composta no Amazonas. Já em 2014 eu tinha a intenção de lançar a minha candidatura só. Portanto, por conta dessa aliança feita a nível nacional, nós marchamos juntos naquela eleição. Agora foi uma aliança eleitoral. Então, assim como eu fui vice do Eduardo, o Omar Aziz já foi vice do Eduardo, o Serafim Correia já foi vice do Eduardo, é aliança de eleição, não é uma aliança política para o resto da vida, não é um casamento, né? Foi a aliança daquele momento. Candidata, então quer dizer que o lançamento da sua candidatura em nenhum momento foi condicionado ao lançamento do nome de Marcelo Ramos para o vice de Eduardo Braga? Não, na verdade, eu acredito que tenha sido uma intenção, acho que até passou por uma conversa a nível nacional, como aconteceu em 2014. Provavelmente o PR a nível nacional se entendeu com o PMDB e entenderam que nesse momento o ideal seria marchar juntos, né? Hoje, assim, nessa eleição de 2017, nós queremos poder apresentar nossas propostas, né? Em 2014, nós não tivemos a oportunidade de mostrar ao estado do Amazonas o que nós temos e podemos fazer pelo Amazonas. Candidata, ainda falando sobre essa questão de chapa, o MPE, o Ministério Público do Estado, deu um parecer declarando inelegível o seu candidato a vice, Abdala Frache, né, por ele ser ficha suja. Isso não pode atrapalhar a sua intenção de voto? Isso não pode deixar um certo desconforto na sua campanha? Então, o que vai acontecer? Isso aconteceu exatamente no dia de hoje, né? Assim como você, eu fui pega de surpresa pela imprensa, sabendo dessa decisão. O Abdala, que é o meu vice da chapa, ele está no interior. Ainda não tive a oportunidade de conversar com ele. Assim como aconteceu em 2014, um entendimento, a indicação do nome do Abdala é uma indicação do partido, é uma aliança partidária. Nessa eleição, o Partido Progressista caminha ao lado do Podemos. E o Podemos definiu que o nome do Abdala seria o nome para compor a chapa. Então, nós precisamos esperar o retorno dele, ver o posicionamento do partido dele, precisamos conversar. Como foi algo assim muito recente, ainda não tem nenhuma decisão tomada nesse sentido. A senhora recebeu apoio também do governador interino, Davi Almeida, né, que tinha pretensões de disputar esse pleito e ele preferiu romper com o partido dele, mas apoiar a sua candidatura. Qual seria essa contrapartida dele caso você fosse eleita numa futura gestão, ano que vem, no governo do estado? Na verdade, assim, ele não rompeu com o partido. Ele pretendia ser candidato e eu acredito que é a primeira vez no estado do Amazonas que um governador não tem o direito de ser candidato à reeleição, né? Isso é até contra o caminho, a ordem natural do processo político, e por ele entender enxergar que havia um acordo de lideranças antigas tentando frear todo tipo de novo que quisesse aparecer no nosso estado, ele procurou um nome que entendia ser um nome viável para ganhar uma eleição. Não houve absolutamente nenhuma negociação, isso realmente faz parte da prática antiga, né? E eu penso assim,
toda tentativa de esvaziar a nossa coligação só nos fortaleceu, porque hoje, apesar da nossa candidatura ser uma candidatura com poucos partidos, nos deixou à vontade para, quando nos elegermos, não termos que assumir compromisso e fatiar o estado do Amazonas com vários partidos. Nós vamos poder fazer uma gestão de mérito, onde as secretarias vão ser ocupadas por técnicos, por pessoas que têm uma afinidade com as áreas, sem ter que contemplar partidos só porque fizeram parte de uma candidatura. Eu falei que rompeu, no caso, porque o partido dele, o PSD, ele apoia uma outra coligação, faz parte de uma outra coligação, né? E em relação agora a essa questão de apoio, o deputado Platini Soares, ele vai ocupar também um cargo na sua futura gestão? Porque teve um vazamento de áudio que rolou nas redes sociais e que todo mundo ficou assustado, né, com a forma como o deputado Platini colocava um controle, uma articulação, uma manobra para ter o poder da sua gestão, inclusive amarrando aí o Davi Almeida numa volta à Assembleia Legislativa e também o seu vice Abdala Frache. Olha, eu entendo de duas formas. Eu conheço o áudio, eu ouvi o áudio, eu, na verdade, não conheço o deputado Platini, mas ali eu enxergo duas coisas. Ou ele está me subestimando pelo fato de ser mulher, ou ele está contando bravatas para amigos, querendo se colocar do tamanho de um governador e de um presidente da Assembleia. Eu acho que é coisa roubos da juventude, vamos colocar assim. E, candidata, então ele não vai ocupar um cargo, não tem essa troca de favores? Não, nunca nem conversei com ele a respeito de absolutamente nada. Bom, você esteve à frente da Superintendência da SUFRAMA por praticamente aí 1 ano e meio. E hoje a gente deu logo no comecinho aqui do jornal um dado, né, preocupante, falando sobre essa situação de perda de postos de trabalho. 4.700 postos de trabalho foram fechados aqui no Amazonas no começo desse ano, nos 6 primeiros meses. E uma época que você estava à frente da Superintendência da SUFRAMA, você considera que você poderia ter feito mais, poderia ter feito alguma coisa a mais à frente da Superintendência para tentar minimizar esse problema aqui para o Amazonas? Esses números são os últimos números do CAGED, né, que você está mencionando. Na verdade, nós não perdemos no início do ano, nós viemos perder agora, recentemente. E o que precisa ser feito é o que nós fizemos lá atrás, um trabalho de atração de investimento que foi parado, um trabalho onde 1 semana antes de eu sair da SUFRAMA, eu tive a oportunidade de sentar com uma grande multinacional que tem a produção dos seus produtos todos localizadas na Hungria, que estaria transferindo a sua planta da Hungria para o Amazonas e geraria mais de 5.000 empregos. No momento em que nós saímos da Superintendência da SUFRAMA, houve um freio nessa negociação e eles preferiram esperar para poder definir os próximos passos. Então, o que se precisa fazer é isso, é sair do gabinete, é ir atrás de atrair investimentos. Na frente do governo do Estado, nós faremos isso, porque se eu fazia a frente da SUFRAMA sem estrutura nenhuma, com a estrutura do governo do Estado, com a Secretaria de Planejamento, com as coordenações que existem de atração de investimento, nós poderemos fazer muito mais. É preciso fazer isso e mais pela indústria, mas também, como você mencionou, esses números não só são da indústria, como são do comércio também. A gente tem aí pouco menos que 30 segundos para suas considerações finais. Eu agradeço aqui, quero terminar agradecendo você que nos acompanhou, pedindo que você vote consciente, que no dia 6 de agosto vote com esperança, vote com coragem, vote 11, porque é o caminho para mudar e para renovar o nosso Estado. Muito obrigada pela sua participação aqui no A Crítica da TV. Boa sorte nessa caminhada, candidata. Obrigada, tá? Amanhã, pela ordem definida em sorteio, a Crítica na TV recebe o candidato Wilker Barreto, da coligação Por um Novo Amazonas. Confira agora a agenda dos candidatos ao governo do estado para amanhã, quarta-feira. José Ricardo, pela manhã, faz panfletagem nas empresas do Distrito Industrial e concede entrevista para um programa de TV. À tarde, se reúne com lideranças religiosas, grava programas e participa de debate na Universidade Federal do Amazonas. À noite, se reúne com a coordenação de campanha. Liliane Araújo, pela manhã, faz panfletagem no Conjunto Eldorado, grava programas e almoça com lideranças. À tarde, participa de debate na UEA do bairro Chapada. À noite, se reúne com coordenadores de campanha. Marcelo Serafim, pela manhã, concede entrevista a uma rádio para um programa de TV local e cumpre compromisso na Câmara Municipal.
À tarde, participa de debate na UEA. Wilker Barreto, pela manhã, cumpre compromisso na Câmara Municipal. À tarde, participa de entrevista para a internet. E à noite, concede entrevista para a Crítica na TV e se reúne com moradores da zona Centro-Oeste. Amazonino Mendes, Eduardo Braga, Jardel Nogueira, Luiz Castro e Rebeca Garcia não divulgaram a agenda até o fechamento desta edição. Hoje a gente fica por aqui. Eu agradeço, é claro, a sua companhia ao longo desta noite. Muito obrigada pelo seu prestígio. Amanhã tem mais a Crítica na TV. Até lá!